Olá, amigos. Nós vamos ver agora práticas de linguagens contemporâneas. Tá? Será que uma alfabetização rigorosamente perfeita, cumprindo todas as 8 novas diretrizes, que a meu ver são excelentes, seguida por uma educação formal exemplar, construindo uma bagagem intelectual invejável, com vasto vocabulário, excelência gramatical, será que isso significa garantia plena do sucesso pessoal, profissional, etc.? Bem, tudo isso é necessário, mas não é suficiente. Isso porque a sociedade tem muitas outras formas de linguagens que precisam ser incorporadas à linguagem tradicional. Isso durante os seus períodos de vigência. Algumas permanecem para sempre, enquanto outras acabam se perdendo no espaço, no tempo e vão sendo abandonadas. Eu lembro que amigos meus lá na Austrália, na época que eu ainda morava lá, adquiriram um manual de linguagem popular brasileira para me surpreenderem falando português. Eu não conseguia entender o que eles falavam. Por quê? Porque eram gírias antigas que possivelmente já tinham sido comuns, mas há muito tempo atrás. Linguagem que já está morta. Ou seja, toda linguagem contemporânea, que é importante para o momento atual, pode cair em desuso logo logo. Outras não, evoluem, continuam sendo utilizadas com mais sofisticação, com mais técnica, com mais criatividade, dando até um tempero especial à nossa comunicação social. Entre essas linguagens que ainda continuam, não sei se vão cair tão cedo, estão os memes, cuja criação foi pelo biólogo Richard Dawkins, representando a herança cultural, e foi aproveitado pela juventude como forma de linguagem cômica, que representa o quê? Um comportamento, um momento, um fato que ficou marcado socialmente. Aí vieram os blogs, depois os videoblogs, os videologs, os vlogs, os primeiros substituindo textos em papel. Até livro também foram substituídos, porque eram postados na internet, mais fácil da gente ver, atualização constante, e aos poucos eles foram sendo complementados com imagens, vídeos e até reduzindo bastante a linguagem escrita pela linguagem visual. Um pouco mais antiga foi a linguagem midiática, rádio, jornal, TV. Essas sempre sob o controle de grupos econômicos. Aí foram implementando formas de impressionar o público, prender sua atenção, sempre visando manipular suas mentes, nossos gostos, definir nossas opiniões, sempre para serem convenientes àquele grupo econômico controlador. E há pouco tempo chegou aquela fortíssima linguagem pelas redes sociais que começa a mudar o mundo, a forma, pelo menos, do povo aparecer. Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Isso mudou toda a forma linguística de comunicação e começou a dar ao público a possibilidade dele agora sim ser protagonista de sua própria história social. Essa evolução trouxe a liberdade de expressão linguística. Devido a isso, vem reduzindo bastante a força da manipulação pela linguagem midiática, que antes era toda controlada, ainda é, pelos poderosos da comunicação. A cada dia surgem novas formas de linguagem. Uma grande mistura de texto, sons, imagens, enquanto outras vão se perdendo no tempo. Letramento digital. O que é isso? Todos nós já percebemos que só entre jovens de até 25 anos aproximadamente é que a prática de digitação em celular passou a ser natural, como se já tivessem todos nascido com essa habilidade. A digitação mais comum é realizada com os 2 polegares, com a rapidez de dar inveja aos mais velhos. Essa prática digital, que já é do domínio público, deve incluir o uso do computador, dos dispositivos móveis, celulares, tablets, etc., as plataformas de comunicação, e-mail, WhatsApp, Instagram, SMS, Facebook, Twitter e tudo mais, plataformas de reuniões, de aulas, de conferências online e tudo mais que esteja em desenvolvimento pela tecnologia dos sistemas de informação. Os blogs vieram permitir um exercício de letramento muito mais eficaz, muito semelhante ao tradicional. Mas os vlogs e outros instrumentos que se seguiram começaram a substituir a escrita
ou a digitação por vídeos, memes, formas dinâmicas de imagens e outros artifícios, né? Criando outras formas de letramento mais adequados ao processo de comunicação dessa turma agora infanto-juvenil. Mas ainda carece de melhoria específica desse tipo de letramento em si, que seria, no caso, o entendimento correto dos conteúdos, a compreensão dos temas, a forma correta de avaliar as origens dos conteúdos, para analisar sua credibilidade, e não apenas a escrita ou leitura linear dos textos e hipertextos. A aula virtual, que está sendo utilizada obrigatoriamente por conta dessa pandemia que a gente está vivenciando aí, é o grande exemplo dessa possibilidade que já existia, né? E que, em situação de normalidade social, seria a melhor forma de podermos disponibilizar conhecimento, por exemplo, para público que esteja longe, muito longe, em povoados distantes, desde que chegue aos seus lares um sinal de internet. Mas o letramento, conforme nós comentamos, vai mais além. Necessita que essa prática permita o exercício das tradições orais e das tradições letradas da nossa linguagem falada e escrita. O diálogo interativo entre os participantes, para que se exercite o letramento, é possível por meio do chat, pelos fóruns de discussão e agora ao vivo pelas salas de aula virtuais. O professor atual precisa então estar em permanente atualização com todas essas novas ferramentas, incluindo os novos elementos culturais que são criados ou absorvidos pelo meio digital, como os memes, por exemplo. Nos diferentes focos de letramento digital, nós temos o quê? Temos a linguagem, é um dos focos, né? O grande desafio é manter o interesse das crianças e dos adolescentes em digitar de forma correta, sem repetir os erros gramaticais que antes a gente não percebia tanto, porque não era postado publicamente. Não é que a gente não errasse antes, mas hoje todo mundo está vendo o erro. Como a maioria dos textos lidos eram os dos livros-texto, apostila preparada por professores, não apareciam durante a leitura tantos erros terríveis como hoje aparecem todos os dias. Então as crianças leem, os adolescentes leem e acabam se acostumando com o erro e não com a gramática correta. Isso leva essa sociedade de informação a incorporar esses erros como parte integrante da sua própria linguagem, o que vai destruir aos poucos a nossa própria cultura linguística, eu não tenho dúvida. Outro foco, informação. Essa é a parte que o professor deve interferir mais fortemente, desde o processo inicial de formação da criança, para que ela saiba selecionar o que pesquisa e aprenda a identificar e classificar a credibilidade das fontes. É comum em todas as escolas os alunos acreditarem em todos os textos que eles pesquisam por terem sido baixados da internet, sem sequer saber quem escreveu aquilo. Outro foco, conexões. Os professores só precisam acompanhar para aprender com os seus próprios alunos como eles estão se conectando com as conversas e com os jogos. Por quê? Porque atualmente a maioria das crianças e adolescentes se conectam em todo tipo de rede, principalmente de jogos, inclusive entre países com línguas diferentes, e trafegam com toda a tranquilidade. Eles que têm que ensinar a gente. Nessas conexões, acabam incorporando culturas diferentes, incorporam termos de outros idiomas, que vão acabar sendo incorporados ao nosso, sendo levados ao próprio letramento tradicional. Vamos à leitura. Aprender leitura tradicional é a parte fundamental da alfabetização, mas necessita, para provocar bons futuros, muito mais do que técnica de alfabetização. As técnicas e as metodologias mostram todas as possíveis formas de se conseguir o desenvolvimento da leitura, incluindo para aquelas crianças que têm algum tipo de dificuldade, sejam neuropsíquicas, físicas, emocionais ou lá o que seja. A garantia de que o estudante leia e compreenda textos visa tornar a criança autônoma e consciente. Mas para que isso se perpetue e traga bons frutos, ela deve ser estimulada a gostar da leitura. E para que isso aconteça, precisamos estimular a nós mesmos, professores, a criar a cultura da leitura,
que seria o quê? A gente entrar na sala com o livro na mão, para ajudar no convencimento pelo exemplo. Eu tenho percebido, conforme já comentei, que a falta da cultura da leitura está transformando muitos profissionais, alguns já em níveis elevados de formação, em verdadeiros destruidores do nosso idioma. E o pior é quando percebo que isso está acontecendo, inclusive com professores.